Urgente! Azerbaijão viola cessar-fogo e ataca Armênia. Em 9 de novembro de 2020, um cessar-fogo no Cáucaso encabeçado pela Rússia estabeleceu limite extremo no enclave de Nagorno-Karabakh, que resultou no fim dos conflitos iniciados em julho do respectivo ano entre a Armênia e Azerbaijão, este apoiado pela Turquia. O então fim dos conflitos nas trincheiras da região protegeu, por um certo tempo, os cerca de 150 mil civis que estavam à mercê dos ataques de artilharias de ambos os lados. A declaração sobre a parceria aliada entre a Armênia e a Federação Russa para o século XXI, assinada em 26 de setembro de 2000, especificava o compromisso de fortalecer e expandir a amizade entre os povos dos dois países, por meio de ampla colaboração em diversos setores, entre eles a estabilidade e a segurança garantida na região do Cáucaso e no mundo. Entretanto, como faísca no imenso barril de pólvora, o Azerbaijão extrapolou os limites. Hoje, 30 de julho, entre 11h20 e 11h30 da manhã local, unidades de franco-atiradores do Azerbaijão abriram fogo contra posições armênias implantadas no setor de Erash, a 70 quilômetros de Yerevan, segundo a Orbs Defense Europe. O primeiro-ministro interino da Armênia, Nikol Pashinyan, irá propor a Moscou o envio de tropas russas ao longo de toda a fronteira com o Azerbaijão, por meio de destacamento de pontos fortes de guardas de fronteiras russas ao longo de toda a extensão da fronteira Armênia-Azerbaijão, o que permitirá o trabalho de demarcação e delimitação do perímetro sem risco de confrontos militares futuros. Ao menos 3 soldados armênios foram ceifados em confrontos após a violação das forças do Azerbaijão ao estado de paz local, disse o governo da Armênia no confronto mais mortal desde o final da guerra do ano passado em Nagorno-Karabakh. Além do mais, ao menos 4 soldados ficaram feridos por tiros em um intenso tiroteio que ocorreu perto do vilarejo de Sotka, perto da fronteira com a região de Kalbajar, no Azerbaijão, uma das recuperadas após a guerra do ano passado que ceifou cerca de 6.500 vidas civis e militares. O lado do Azerbaijão está deliberadamente agravando a situação, já que suas forças permanecem ilegalmente no território soberano da Armênia, como motim de posição estratégica para impedir o recuo da Frente Azeris. Enquanto isso, Washington disse em um comunicado que condena a recente escalada de violência e exortou os dois lados a manter o cessar-fogo, tomando medidas imediatas para diminuir a situação. Foram registradas diversas tentativas de penetrar drones aéreos azeres no espaço aéreo da Armênia, na região de Jegar-Kurinki. Como resultado das ações das unidades de defesa aérea das Forças Armadas Armênias, todas as tentativas foram frustradas e os dispositivos completamente destruídos. As tensões contínuas ao longo da fronteira Armênia-Azerbaijão ressaltam o fato de que apenas uma resolução abrangente que trata de todas as questões pendentes pode normalizar as relações entre os dois países e permitir que os povos da região vivam juntos pacificamente. A situação de hoje não corresponde ao primeiro violar de acordo por parte do Azerbaijão. Em 28 de julho, por volta das 3h40 do horário local, unidades das Forças Armadas Azeres atacaram as posições armênias localizadas na direção nordeste da fronteira. Resultou assim em baixas de ambos os lados. Os dois países se culparam pelo recrudescimento da tensão ao longo da fronteira. As relações entre o Azerbaijão e a Armênia são muito tensas, principalmente devido à situação em torno de Nagorno-Karabakh. Tudo se deve aos fatos passados, lá na época dos levantes russos. A região de Nagorno-Karabakh se localiza na porção sul do grande e turbulento Cáucaso. Trata-se de um enclave cercado pela Armênia e possui sua gênese de conflito maior após a Revolução Russa de 1917, mediante imposições Stalin, que estabeleceu alguns limites de anexação desproporcionais, culminando assim nos atritos territoriais.